Olá, o meu nome é Sara, hoje no nosso canal Arte na Pré-História. Bem-vindos! Olá, o meu nome é Sara, bem-vindos ao canal Criarte. Hoje vamos falar acerca de arte na pré-história. A pré-história é o período da civilização humana mais longo e também é o período do qual menos sabemos. Porquê? Porque foi antes da invenção da escrita. Logo, as civilizações pré-históricas só nos deixaram uma forma de saber acerca das suas vidas, que foi através da arte. Três tipos de arte que existem na pré-história e que chegaram até aos dias de hoje. Primeiro, a pintura, utilizando técnicas de pintura e pigmentos, a escultura e a gravura. A gravura é uma técnica com um instrumento afiado, se escava na rocha, se grava imagens diretamente na rocha. Portanto, três formas de arte pré-histórica que chegaram até aos nossos dias. E estas três formas de arte são encontradas nos dois períodos da pré-história, sendo que o primeiro é o Paleolítico. Paleo significa antigo e lítio significa pedra, portanto, o período da Pedra Antiga. Este período vai de 30.000 a.C. até 10.000 a.C. E depois temos o período Neolítico. Neo significa novo, lítico, pedra, portanto, o novo período da pedra. Este período vai desde 10.000 a.C. até 4.000 a.C. Em 4.000 a.C. acaba a pré-história com o surgimento, com a invenção da escrita. E a partir da escrita entra-se então propriamente na história. Mas hoje vamos nos concentrar na pré-história e vamos nos concentrar na arte na pré-história. E vamos começar a nossa aventura pela arte pré-histórica com uma data muito importante: 1940. 1940, vamos situar-se em França, no sudoeste da França. Muito pouco tempo, portanto, nós estamos a viver a Segunda Guerra Mundial, muito pouco tempo antes das tropas nazis entrarem pelo território francês, foi descoberta em 1940 as grutas de Lascaux, que ficam no sudoeste da França. Estas grutas são extremamente importantes na história da arte, porquê? Porque são um exemplo fantástico de pintura rupestre e muito bem preservadas. Ao serem descobertas, estas grutas, em 1940, foram amplamente estudadas, foi lá muita gente visitar as grutas, historiadores de arte, cientistas e até artistas, como por exemplo o Picasso, que foi lá e que depois até vamos falar mais à frente como ele se inspirou nestas grutas para criar a sua própria arte. Ora, até então, até à descoberta das grutas de Lascaux, tinha sempre a ideia que esta história da arte, que esta arte pré-histórica, era algo muito de pré-histórico, muito primitivo, muito sem noção, muito por acidente, muito mal feito. Ora, as grutas de Lascaux vieram contrariar toda esta filosofia. Porquê? Porque surgiu-nos os exemplos da arte, da pintura, da arte rupestre, exemplos maravilhosos em que há uma tentativa de profundidade, há uma tentativa de movimento e há uma grande preocupação com o figurativo, com o realismo. Portanto, foi por terra toda aquela ideia de que aquilo era tudo muito acidental. Não, havia aqui treino, havia aqui técnica. O que é muito importante reter acerca das grutas de Lascaux é que existe tentativa de relevo, existe uma descrição da vida real do que estava a acontecer. Também existe aqui um documento histórico, porque os animais retratados, os animais que caçavam, portanto, se as pessoas retratavam aquilo que viam, os animais que iam caçar. Temos aqui imagens, retratos de animais que precisavam de climas muito frios para sobreviver, mas também temos outros animais, como os leões, que precisavam de climas muito quentes. Portanto, havia aqui até um clima completamente diferente na Europa, na altura destas pinturas rupestres. Estas pinturas foram datadas através de um método científico. Eu não sei muito bem como é que funciona, porque eu sou da parte da história, da arte, e não sou da parte científica, mas chama-se datação através do carbono 14. Como é que isto é feito? Portanto, nestas grutas de Lascaux, viviam pessoas, eles não iam lá só pintar. Portanto, havia mesmo gerações de pessoas durante as civilizações pré-históricas que viveram ali, que faziam ali a sua vida. E elas faziam fogueiras. Portanto, os cientistas dataram aqueles pauzinhos, aquelas madeirinhas que estavam na fogueira de há 18.000 anos atrás. Portanto, 18.000 anos antes de Cristo. Não é 18.000 anos atrás, é 18.000 anos antes de Cristo. Portanto, temos uma data mais ou menos precisa, mais ano, menos ano, de quando as pinturas foram feitas. E esta datação é muito importante porque é das mais antigas que se conhecem e também é das mais bonitas que se conhecem. Vamos ver alguns exemplos dos animais de grande porte, das figuras humanas que se podem encontrar nesta época nas grutas de Lascaux.
Depois, podemos dar uma volta. O que eu acho muito interessante na pré-história é que, mais ou menos, ao longo de todo o período pré-histórico, portanto, desde 30 mil a.C. até 10 mil a.C., várias civilizações diferentes, sem contacto entre si, em diversos pontos do globo, deixaram o mesmo tipo de registro artístico. Deixaram as pinturas, deixaram as gravuras e algumas deixaram também a escultura. Portanto, havia aqui uma preocupação artística muito grande em civilizações completamente diferentes e sem contacto entre si. Nós estamos em França, nas grutas de Lascaux, que por acaso fecharam em 1966 porque começaram-se a degradar. Vocês têm que imaginar que as grutas estavam seladas há milénios, portanto estavam em condições estanque e depois quando foram abertas, com a umidade e com as pessoas a irem lá sempre muitas vezes, começaram-se a degradar, então o país, a França, decidiu fechar as grutas, não se podem visitar, no entanto temos um acervo muito grande de imagens, de documentários, de estudos muito, muito complexos, em que podemos estudar com muito detalhe toda esta obra de arte. Mas vamos dar um salto, como eu estava a dizer, vamos até ao continente americano, vamos até à Argentina, mais concretamente à Patagónia, ver outro exemplo diferente, mas absolutamente fantástico de arte rupestre. Estou a falar de La Cueva de las Manos. Vamos ver. La Cueva de las Manos tem aqui um registro diferente, uma técnica diferente. Eu vou falar um bocadinho acerca desta técnica. Enquanto na Gruta de Lascaux se podia perceber que havia ali o uso de pincéis, de vários pincéis até, de vários pigmentos, aqui temos um exemplo de uma técnica que é chamada a técnica do sopro. Funcionava mais ou menos desta maneira. Pegava-se nos pigmentos, misturava-se com saliva na boca e depois cuspia-se. Punham-se a mão e cuspiam. Não é uma técnica muito higiênica, mas era a técnica possível. E dava este efeito. Também podiam fazê-lo através de um canudo, mas a gente vai-lhe chamar técnica de sopro. Portanto, há aqui uma técnica própria para fazer este tipo de arte. É muito bonito, não é monocromático, portanto tem muita cor. Aqui, as pinturas da Cueva de las Manos datam de 7000 a.C., portanto são muito mais recentes que as de Lascaux, que eram 18.000 a.C., lembram-se? Mas pronto, também são muito impressionantes. E há aqui um conceito de mais abstrato, apesar de ser figurativo, porque representa as mãos, a sua composição é um pouco diferente e faz-nos até pensar num significado que poderá existir aqui, não é? Porque podemos atribuir um significado àquilo que a gente vê, que a gente representa aquilo que vê, e isto aqui, a composição é um bocadinho mais abstrata. Não é abstrata, mas é um bocadinho mais abstrata. Há aqui talvez uma consciência do poder artístico da imagem, ou do poder religioso, ou do poder mágico. Mas vamos falar disso um pouco mais à frente. Agora vamos até ao Brasil. No Brasil também existe um exemplo muito interessante de arte pré-histórica. Estou a falar da Serra da Capivara, que fica no Piauí, e aqui existe algo que eu acho que é interessante a gente refletir sobre isto. Porque estas pinturas que estão a ver na Serra da Capivara foram datadas de 48.000 a.C. Não as pinturas em si, mas em termos de ocupação humana. Portanto, através do carbono 14 foi datado vestígios, foram detectados vestígios de há 48.000 anos antes de Cristo. Isto é interessante porquê? Porque até então acreditava-se que a ocupação humana no continente americano o mais antigo tinha sido em 12.000 a.C. Portanto, a descoberta destas gravuras, a descoberta destas pinturas aqui na Serra da Capivara, vieram mudar completamente a perspectiva histórica da ocupação humana no continente americano. Portanto, é aqui a arte a contribuir de uma forma inacreditável para o entendimento da civilização humana e do ser humano e da ocupação humana no espaço. E as imagens são muito bonitas também. Depois, em Portugal, também temos um exemplo super famoso de Foscoa. Atenção, Foscoa não há pintura rupestre. Não se pode falar em pintura, fala-se em gravura. A outra técnica que eu vos tinha dito no início, que é aquela de escavar na rocha as imagens. Estamos a ver aqui imagens de Foscoa. As imagens de Foscoa são datadas de 20.000 a.C., mais uma vez com o tal processo do carbono 14. Portanto, são muito mais antigas que La Cueva de las Manos, mas muito mais novas que a Gruta de Lascaux. Mas, mais uma vez, é interessante ver como em pontos diferentes do globo existe o mesmo tipo de preocupação artística, o mesmo tipo de relatar a vida cotidiana, para deixar para a posteridade. Portanto, a pré-história teve muitas civilizações, muitas revoluções importantes na nossa continuidade enquanto espécie.
No entanto, não deixou registros escritos. Os registros que deixaram foram registros artísticos, foram deixados registros artísticos, foram deixadas as gravuras, as pinturas e as esculturas. Antes de falarmos de escultura, vamos falar acerca do significado desta arte. Existem alguns pontos fundamentais quando se fala em pré-história e quando se fala em arte pré-histórica, sendo que o primeiro é figurativo. O que é que eu quero dizer? A arte figurativa é aquele tipo de arte em que o artista tenta captar a realidade o mais parecido possível. E é exatamente isto que se passa na pintura da pré-história. Se nós olharmos para as grutas de Lascaux, há uma tentativa muito grande de retratar um animal exatamente como ele é. O que nos leva ao segundo ponto muito importante da arte pré-histórica. Primeiro é figurativo, segundo, treino. Ou seja, há aqui uma tentativa de chegar perto da realidade, logo há aqui uma aprendizagem. Havia realmente uma escola, claro que estamos a falar no sentido pré-histórico de escola, mas havia aqui um ofício. Havia aqui alguém que se preocupava em ensinar e alguém que se preocupava em aprender as técnicas e a fazer as coisas, não é? Portanto, podemos falar numa partilha de conhecimentos artísticos na história. Outra característica, figurativo, treino. A terceira característica é a compreensão da anatomia do sujeito, ou seja, quando nós estamos a retratar um animal, neste caso, temos que o conhecer. Este é um exemplo excelente na pré-história. Havia aqui uma compreensão muito grande do corpo e da anatomia do animal. Primeiro estamos a falar de sociedades que eram caçadoras, portanto caçavam os animais, tinham que conhecer os seus hábitos, conhecer o seu habitat para os caçar. Depois também estávamos a falar de pessoas que dependiam dos animais para comer, tinham que saber partir, abrir o animal, não é, para comer. Portanto, conheciam a anatomia do animal de forma muito detalhada e passavam isto para a imagem, para a pintura. Portanto, figurativa, treino, anatomia e agora temos mais um conceito muito importante na arte pré-histórica, que é o conceito. Este é muito importante, até porque depois se vai repetir ao longo de vários períodos da história, especialmente nos egípcios, que é o ângulo de maior visibilidade. Ângulo de maior visibilidade é um conceito muito importante, os egípcios usaram mais tarde e foi definido aqui na pré-história. O que é que isto quer dizer? Um ângulo que é escolhido para retratar um animal é aquele que dá maior visibilidade ao animal. Como é que se vê melhor um animal? Por exemplo, um bisonte ou uma vaca, um touro. É de frente ou é de lado? Qual é o lado, qual é o aspecto em que nós vemos mais? É de lado, certo? Isto proporciona duas coisas interessantes. Primeiro, vê-se mais animal e segundo, tem que se fazer muito menos pormenor. Porque, por exemplo, o nosso rosto de frente tem muito mais pormenor do que o nosso rosto de lado. Portanto, ao escolher o ângulo de maior visibilidade, tem-se menos trabalho a nível de pormenor e também se tem mais animal. Não sei se me estou a fazer entender, mas é muito simples, é um conceito muito importante, é o ângulo de maior visibilidade. Escolhe sempre o ângulo de maior visibilidade para retratar o assunto escolhido, neste caso um animal. Depois, há uma questão também muito interessante, que é a questão que nós já começámos a falar um bocadinho há pouco, que é a questão de atribuir significados à arte. Ora, a cultura pré-histórica atribuía significados à sua arte. Nós, claro que não tendo registros escritos, podemos apenas supor, mas, por exemplo, vamos começar com a atribuição de magia à imagem. Muita gente defende, muitos historiadores defendem, que havia aqui algo de mágico, um ritual associado à pintura, pintava-se de forma a garantir que se podia caçar melhor, ou pintava-se o animal que se desejava caçar. Portanto, há aqui toda uma função mágica. Não é assim tão estranho, porque quando nós pensamos em civilização humana, nós temos que perceber que primeiro nós não mudamos muito desde a pré-histórica a nível biológico, a nível da função do nosso corpo. Mas também não mudámos noutro aspecto. Esta história de atribuir significados mágicos a uma imagem continua a acontecer. Façam o seguinte exemplo. Se vocês têm uma pessoa que gostam muito e têm uma fotografia dessa pessoa, vocês pegam numa tesoura e vão lá, cortam-lhe a cabeça. Isto não vos incomoda? Não acham estranho? Não agride? Eu não gosto desta ideia, não fico confortável. Portanto, há um desconforto. Porquê? Porque nós atribuímos
significados mágicos às imagens. Aliás, basta pensar nos nossos locais de culto, basta pensar numa igreja. Nós realmente olhamos por uma imagem, olhamos por uma escultura dos nossos santos e atribuímos-lhe um valor mágico, algo que está para além da própria imagem. Portanto, é normal que as culturas de pré-história tenham feito exatamente o mesmo. Portanto, podia haver aqui um ritual mágico associado à pintura nas cavernas, nas grutas, a pintura rupestre. Outro significado, também pode ser atribuído, tem a ver com o equilíbrio. Todas as civilizações humanas procuram o equilíbrio. O equilíbrio entre o bom e o mau, entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, enfim, entre a ausência e a presença. Talvez, quando caçassem um animal, uma forma de lhe atribuir a alma, se quiserem, seria pintá-lo. Portanto, há aqui outra função, não é mágica, mas é uma função de equilíbrio entre o mundo, entre aquilo que se vê e aquilo que não se vê, não é? Mais coisas acerca da arte que eu acho interessante, a arte pré-histórica. A nível de significados, há um que eu acho fantástico, que é o nível da fertilidade. Quando nós chegamos às grutas, onde são representadas as pinturas e as gravuras rupestres, no primeiro nível, naquele nível de entrada, normalmente não há representação artística. Normalmente, há algumas exceções, mas são muito raras. Portanto, na primeira entrada, onde realmente as pessoas habitavam, não é muito comum haver pintura. As pinturas e as expressões artísticas estão mais próximo da terra, mais no interior. Ora, a terra sempre foi ligada à ideia de fertilidade. Portanto, isto também não é um acaso, isto acontecia por alguma razão. Podia haver ali um ritual que tinha a ver com a fertilidade. Um exemplo muito presente dos rituais de fertilidade e da arte pré-histórica tem a ver com a escultura mais antiga alguma vez encontrada na história da humanidade, que é a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf tem uma datação de 15 mil anos antes de Cristo e foi encontrada na Áustria. Vamos ver. Estão a ver, isto é uma estátua muito pequena que representa um corpo feminino com uma genitália muito exagerada. Ela tem seios muito fartos, tem uma cintura fina e tem umas angas muito largas. Isto normalmente existe aqui uma associação entre a ideia deste corpo e a ideia de que este corpo mais facilmente dá à luz. Portanto, cá está a ideia de fertilidade. Mulheres com seios largos, cintura fina e anca larga, acreditava-se que era mais fácil dar à luz se tivessem este tipo de corpo. Também este tipo de corpo poderia resistir mais facilmente aos invernos rigorosos. Não se esqueçam que isto foi encontrado na Áustria, o inverno era muito duro. Portanto, quanto mais carninha, mais facilmente se sobrevivia aos partos e também mais facilmente se sobrevivia à fome e ao frio extremo do inverno. Pronto, isto é um exemplo de escultura, existem várias. Ora, tudo isto que eu vos disse é interessante. E faz-nos pensar muito que a arte pré-histórica não é uma coisa assim tão simples quanto parece, não é? Existem técnicas, existe o uso de pincel, existem o uso de técnicas do sopro, existe o uso de escavar nas rochas, portanto, técnicas de relevo, existe tentativa de movimento em alguns animais, existem o uso da cor, de pigmentos naturais, e existe também um significado, portanto, existe um significado mágico, um significado ritual, um significado de conceito de alma, existe toda uma cultura muito rica e muito forte à volta desta arte. Esta arte é de tal forma importante que depois, mais tarde, veio a inspirar muitos artistas. Eu há pouco contei-vos que o Picasso esteve lá nas grutas quando elas foram descobertas, nas grutas de Lascaux. Ora, vamos observar uma imagem do Picasso. Ele começou por observar a gruta e depois começou a plagiar. Ele plagiou, portanto, copiou, fez praticamente igual. E depois partiu daí para fazer umas imagens diferentes, mas sempre com inspiração nas pinturas e nas esculturas e nas gravuras pré-históricas. Portanto, há aqui uma conversa entre a arte moderna e a arte pré-histórica. A arte presta-se a estas coisas. A arte não é linear. Não... Tudo bem, ela acontece num determinado momento do tempo, mas não fica congelada, não para aí. Ela fala com as gerações futuras e fala com as gerações passadas. É muito interessante estudar a história da arte. Ora, nós estamos este tempo todo a falar da arte do Paleolítico. Lembram-se aquele período de 30 mil a.C. até 10 mil a.C. Em 10 mil a.C. dá-se uma mudança, passamos para o Neolítico. Porquê? Bom, é muito fácil. Até aqui, e durante todo o período paleolítico, até 10 mil a.C., a civilização humana assentava na caça, eram nómadas e também eram coletores. Portanto, andavam atrás dos animais para os caçar, colhiam aquilo que a natureza lhes dava para comer
e mudavam de sítio com frequência, eram nómadas. Não quer dizer que mudassem todos os dias, havia algumas gerações às vezes no mesmo sítio, mas a tendência era serem nómadas. Ora, em 10.000 a.C. dá-se uma enorme revolução, talvez a maior revolução na história da humanidade, que foi a invenção da agricultura. Portanto, os povos começaram-se a fixar junto ao leito dos rios, zonas muito férteis, como por exemplo o rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Amarelo na China. Portanto, mais ou menos na mesma altura, 10.000 a.C., várias civilizações em pontos diferentes do mundo começaram a fixar-se, deixaram de ser nómadas. Porquê? Porque inventaram a agricultura, ou seja, descobriram a manipulação das sementes, a manipulação dos vegetais e a manipulação dos animais, porque deixaram só de caçar e passaram a criar o próprio gado, domesticaram o gado e passaram a criar o seu próprio gado. Ora, isto é uma revolução inacreditável, é uma mudança completamente da economia e na vida das sociedades. Para além disso, inventaram a tecelagem, inventaram a cerâmica. Ou seja, este período eu tinha-vos dito que é o período que menos sabemos na história e é o período onde aconteceram mais revoluções, é um período fascinante. Com esta nova com esta nova economia, baseada na agricultura, entramos então no Neolítico. Ora, se a sociedade muda, se a economia de uma sociedade muda, se a vida muda, a arte também muda. A arte deixou de ser figurativa, deixou de tentar copiar aquilo que se via, deixou de tentar reproduzir com base na realidade o máximo que se conseguia aos animais e passou a ter um caráter mais decorativo, especialmente na cerâmica. A maior parte da arte neolítica, que chegou até aos dias de hoje, tem a ver com a decoração da cerâmica, aqui através de uma arte mais decorativa, mais talvez geométrica, se lhe quiserem chamar assim, e muito menos figurativa. Depois, este período é mais curto, vai de 10.000 a.C. até 4.000 a.C. Depois, com a fixação das sociedades no leito dos rios, com o desenvolvimento da agricultura e da pastorícia, dá-se então a invenção da escrita. E com a invenção da escrita termina o longo e inacreditável período da pré-história. E entra-se no período da história. Mas isso é conversa para o próximo vídeo. No próximo vídeo, quando nós falarmos de história da arte, vamos entrar no período da história, vamos entrar com uma civilização fascinante que se chama a civilização egípcia. Mas até lá vai haver outras atualizações aqui no canal, ok? Portanto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado da nossa arte na pré-história. Eu adoro esta arte. Deixem os vossos comentários, subscrevam, partilhem, carreguem no sininho para serem sempre lembrados de quando entrar aqui um vídeo novo no canal. E fiquem por aí, fiquem bem e continuem a estudar a história da arte. Tchau!